Para tentar avançar com aquela regulamentação das redes sociais, integrantes da base aliada do governo passaram a afirmar que a medida vai fortalecer e também ampliar a liberdade de expressão. Para o deputado Orlando Silva, ele foi relator do chamado PL das fake news, você se lembra. Quem censura e impede o livre exercício da manifestação são as redes sociais, citando como exemplo a falta de possibilidade do usuário não poder recorrer de punições impostas pelas plataformas por supostas violações das moderações. Além disso, o aliado do Planalto também acusa as Big Techs de dominar e pautar o debate público, dizendo que as empresas não permitem concorrência e praticam o que ele chama de abuso de poder de mercado. Por fim, o parlamentar afirmou que a nova proposta de regulamentar as redes deve buscar uma ampliação da responsabilização das plataformas e obrigá-las a ter transparência e exigir a identificação de todos os usuários. Começar essa rodada com o Roberto Mota, que vai trazer as impressões para essas afirmações ou reflexões do deputado Orlando Silva ao jornal O Estado de São Paulo, salvo engano, culpando as redes sociais por censura. É uma ótica diferente a dele, né? Salvo engano, o deputado é do Partido Comunista, não é isso? Todo mundo sabe que nos países comunistas impera total liberdade, né, gente? Não é? Não, não é. O que o deputado está dizendo é o seguinte: regulamentação é liberdade, guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Agora é oficial, nós estamos vivendo dentro do livro 1984 do escritor George Orwell. O livro descreve um país imaginário onde existiam 4 ministérios. Vê se isso lembra vocês alguma coisa. O Ministério da Paz cuidava da guerra. O Ministério da Verdade produzia as mentiras oficiais. O Ministério do Amor era encarregado da tortura e o Ministério da Abundância era responsável pela fome. Diz George Orwell no livro: essas contradições não são acidentais, nem resultam de uma simples hipocrisia. Elas são exercícios deliberados de duplo pensar, que é a habilidade de manter na mente, ao mesmo tempo, 2 ideias contraditórias, como regulamentação e liberdade. Parabéns ao deputado. É isso, nós estamos repercutindo uma entrevista concedida pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB, ao jornal Estado de São Paulo, em que ele faz as reflexões sobre a necessidade de regulamentar as redes sociais. Na visão dele, isso beneficiaria os usuários e ele faz uma relação que a maneira como as redes sociais operam acaba permitindo, inclusive, algo muito próximo à censura. Chamar o Cristiano Beraldo, porque nessas informações que nós trouxemos, Beraldo, a gente consegue identificar exatamente parte do discurso de parlamentares de partidos progressistas, né? Os receios que esses deputados e senadores já expressaram em outras ocasiões. E aí ele acusa as Big Techs de dominarem o debate público. Mas espera lá, não é a Big Tech quem propõe o debate, né? São os usuários que se organizam dentro de grupos e propõem determinado debate. Aí você vai para os trending topics, de acordo com a maneira como cada um identifica aquele assunto, responde e coloca a hashtag, né? Isso não é imposto por ninguém, né? São as pessoas que se manifestam e a partir daí geram um movimento orgânico, né, Beraldo? É curiosa a maneira como ele coloca, né? Pois é, Canhato, na tese do deputado, as Big Techs, elas entraram no telefone, nos computadores das pessoas, saiu uma mão escrita assim, Big Tech no meio da mão, pegou a cabeça do usuário, abriu os olhos do usuário, ao mesmo tempo que passou a exibir 300 milhões de vezes aquele vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre o Pix sendo utilizado para taxar indivíduos que ganhavam ou movimentavam mais de R$5.000. Quer dizer, a lógica é sempre de que, ao impedir que as pessoas possam acessar conteúdo feito pelos meus oponentes, eu estou preservando essas pessoas
de serem expostas a fake news. Essa é a lógica, porque para o deputado e os seus colegas da esquerda brasileira, tudo que alguém que não é de esquerda fala é mentira. E, por ser mentira, justifica que o governo faça uma intervenção e impeça que aquele conteúdo seja disponibilizado através das plataformas. Isso tudo, toda essa ginástica para tentar justificar o injustificável, na verdade tem como pano de fundo essa característica da esquerda brasileira que envelheceu de forma analógica, que não tem uma renovação para se manter relevante, e aí vai tentando demonizar as redes sociais para que, a partir desta demonização, retire dos seus oponentes, que são os políticos de direita, a possibilidade de uma forma muito barata e eficiente, espalharem as suas ideias, os seus contrapontos, os seus questionamentos sobre os atos do governo e por aí vai. Então, é uma atitude pequena, mesquinha, de um deputado que está na política há tantos anos, há tantos mandatos, como o deputado Orlando Silva, que foi ministro, inclusive, já teve atuação aí em vários setores. Eu tenho certeza, nem o próprio deputado acredita nisso que ele está defendendo. Pois é, não, e ele é bom de conversa, viu? Já falou várias vezes aqui na Jovem Pan, concedeu entrevista justamente na época da tramitação desse PL. Agora, você, Dávila, segundo ele, a medida fortaleceria a liberdade de expressão. Enfim, foram as reflexões dele. Ô, Caniato, acho que eu vou propor um projeto para 2025, para você, para o Mota e para o Beraldo. Nós vamos criar aqui o dicionário da esquerda, porque você precisa ir no dicionário para entender o que significa aquela palavra quando você entende a cabeça da esquerda. Então, toda vez que se fala em regulamentar, você vai no dicionário, vai estar lá, real significado, censura. Quando está lá que o Estado precisa regulamentar, é porque o Estado está dizendo o seguinte: você, cidadão, é um ingênuo, você não sabe o que é bom para você, nós sabemos, nós somos o fruto da verdade, confie na gente, nós vamos regulamentar para o seu bem, para você não cair na armadilha da fake news. Aí você vai lá procurar, por achar uma outra palavra curiosa, né? Que é assim, controle. Controle significa horror à liberdade. Eles têm horror à liberdade individual. A liberdade individual é uma coisa meio caótica, ninguém controla. E isso é o que mais preocupa na rede social. Esse espírito anárquico da rede social deixa a esquerda completamente desorientada, porque, mas quem é o dono? Não tem dono. Quem começou com esse vídeo? Quem espalhou? Ninguém sabe quem é. Por que é tão importante identificar o quem é? Porque precisa ter o culpado do outro lado. É uma filosofia que vive do contraditório. Tem que ter o mocinho e o bandido, o certo e o errado. Então, o errado aqui o culpado são os imperialistas gananciosos das redes sociais. E nós estamos aqui para ajudá-lo, para protegê-lo. Então, acho que a gente tinha que fazer esse dicionário, porque ele vai ser muito útil para não cair nesse conto do vigário. E aí, esse projeto de censura, e isso é uma coisa que nós precisamos... A esquerda tem uma coisa muito importante. Eles têm método e persistência. A esquerda, o PT, está tentando censurar a imprensa brasileira desde o primeiro mandato. A palavrinha linda que o presidente Lula usava no primeiro mandato era controle social da mídia. Controle social da mídia era justamente para a gente poder moderar a verdade, a notícia, explicar melhor. É um pouco do George Orwell, como bem disse o Mota ali, o Ministério da Verdade. Não, na verdade, somos o que nós dissemos, não é o que está na imprensa. Então, é uma tentativa, novamente, de censurar. E aí nós temos que olhar para uma coisa. O que é fundamental nesse momento a gente fazer? Primeiro, o lado agora nosso, liberal. Não censurar nenhum conteúdo de opinião e crença. Isso é a regra que tem que continuar imperando. Países democráticos foram criados para resguardar, entre outras coisas, o direito fundamental da liberdade de expressão, de crença e de opinião. E nós precisamos manter
a crença nesses valores fundamentais. Sem isso, tudo o resto é censura. Mota, o ex-ministro, o deputado federal Orlando Silva, disse também o seguinte, que as empresas, as big techs, as empresas de rede social, não permitem concorrência e praticam o que ele chama de abuso de poder de mercado. Assim, existem algumas redes sociais que operam, cada uma que tem uma característica mais específica, mas tem algumas que são parecidas, são bem similares. Quando o Twitter teve aquela suspensão, a rede social atrelada ao Instagram, que é a meta do Instagram, acabou lançando o Threads, que é um mecanismo muito parecido do X, então são concorrentes. Há outros dispositivos de vídeos, como o YouTube. E aí eu me lembrei daquela sua ideia não, mas aquilo que você sempre se lembra, de uma sugestão de um ministro do atual governo, que certa vez, quando criticou a Uber, disse que talvez os Correios poderiam fazer ou criar um mecanismo parecido para trabalhar com os motoristas de aplicativo. Ninguém proibiu que o governo faça sua própria rede social. A gente só teria que aguardar para saber se os usuários topariam entrar nessa, Por que o Partido Comunista do Brasil ainda não fez a sua rede social? A rede do tio Marx. Venha para a rede do tio Marx. Você que é vermelho. Eu acho uma contradição incrível isso, Canhato. A pessoa ser comunista, ser socialista e ter iPhone, usar o X, usar Facebook, usar Instagram. Vocês não percebem o erro que vocês estão cometendo? Vocês têm que abandonar esses instrumentos do capitalismo. Olha, eu tenho a impressão que o deputado não usa rede social, para dizer que rede social não tem concorrência, o que mais tem é rede social. Quando eu comecei a usar rede social, era o Orkut. Depois veio o Facebook. Hoje quase ninguém usa mais o Facebook, É X, é aquela outra que saiu do Brasil, cujo nome me escapa agora, que foi proibida. Enfim, o que não tem concorrência, Canhato, é o governo. O Estado é um monopólio. A gente não tem como escolher não pertencer ao Estado. Eu não posso dizer, olha, eu não vou pagar mais imposto, porque eu não aguento mais esse absurdo do Brasil. Eu não tenho essa opção. Vamos sempre lembrar, mais uma vez, a gente sempre fala de democracia, a gente sempre fala de Estado de Direito, estamos agora falando de liberdade. O Brasil tem Partido Comunista. Mas se você for nos países comunistas, você não vai encontrar um partido democrata, você não vai encontrar um partido republicano, você só vai encontrar um partido, o Partido Comunista. Bom, para mim, tem alguma coisa errada aqui. Ou lá, ou aqui, ou nos dois lugares. Pois é, quando você citou uma rede que saiu do Brasil, eu acho que era a mesma rede que eu estava tentando lembrar quando eu fiz, dei o exemplo do YouTube e outras plataformas de vídeo. É a Rumble, Mota? Rumble. A Rumble, inclusive, fechou as operações por conta de todo o imbróglio que envolve a justiça brasileira. Agora, Beraldo, o deputado fala também que essa nova proposta deve tratar da ampliação da responsabilização das plataformas e obrigá-las a ter transparência e também não permitir que usuários sem identificação possam utilizar as redes sociais, os dispositivos. Qual é a leitura que a gente deve fazer quando ele fala em ampliar a responsabilização das plataformas? O que se pretende é a criação desse ambiente de medo em que as plataformas, para se resguardarem, vão acabar elas próprias sendo os censores, exatamente. Só o que acontece? Neste caso, nós estamos falando de um conteúdo que foi gerado por alguém. Boa parte desses conteúdos que acabam sendo alvo aí de questionamento são pessoas falando alguma coisa, quer dizer, a própria pessoa se filmando ou alguém filmando essa pessoa. Isso é colocado no ar, as pessoas começam a assistir, começam a compartilhar, e a partir daí você tem como identificar quem fez e quem é o responsável, que se ali há algum cometimento de crime, você tem uma legislação que já prevê. Quer dizer, o crime de ódio, o racismo, seja lá o que for,
é um crime previsto e não diz lá, não, olha, você para estar enquadrado no Código Penal, você tem que ter feito essa ofensa ao vivo. Isso não existe. Pode ser ao vivo, pode ser pela rede A, B ou C, não importa. Se você teve uma ação criminosa, esta ação criminosa é passível de uma sanção. Isso tudo está previsto em lei. Então, não é preciso criar novas leis para que as pessoas respondam conforme a responsabilidade que tem no conteúdo que disponibilizam. Agora, uma pessoa que se manifesta contrariamente ao governo, na minha opinião, não comete um crime tão grave quanto alguém que vai se manifestar, por exemplo, contra a polícia, proferindo os maiores ataques, os maiores absurdos contra policiais, por exemplo. Mas, em geral, o que a gente vê é que a justiça se movimenta, se mobiliza, o Ministério Público, contra esse que fala do governo, mas faz cara de paisagem quando alguém vai e ataca a polícia, que está lá fazendo o seu trabalho. Ou alguém que defende bandidos também tem a vontade. Isso, em geral, fica de forma impune. Mas para o deputado e aqueles que pensam como ele, o que eles querem é justamente criar esse ambiente de medo, que aí a plataforma fala, olha, sendo A ou sendo B, eu não vou deixar nada circular. Se vocês não falarem de flores, de pássaros e de coisas belas, você não vai poder usar a minha plataforma no Brasil para postar nada. Você não pode ter opinião nas redes sociais, mas é isso que se quer construir no Brasil. Aí a gente tem que perguntar, mas vem cá, e a discussão toda de democracia que prevê liberdade? Liberdade com responsabilidade, mas sim liberdade. Isso tudo eles estão deixando de lado. Demonstra a essência que a turma traz para a discussão desse tipo de coisa. Você, Dávila, vi que você concordou, sinalizou positivamente para algumas coisas ditas pelo Beraldo e também para a questão que envolve a depender do projeto que viesse a ser aprovado, traria um ambiente muito complicado para a operação dessas redes sociais que, vislumbrando um problema maior, uma ação judicial, poderia inclusive criar o seu próprio mecanismo de não permitir que você se manifeste da maneira que você bem entender, né? Eles criariam uma censura customizada, né? Cada um teria o seu mecanismo de censurar os usuários, o que seria muito complicado, que também poderiam retirar conteúdo sem ordem judicial, né, Dávila? Tem razão. E, aliás, o Beraldo tocou em pontos ótimos. Eu acho que eu estava fazendo uma listinha aqui para resumir, talvez em 5 pontos, o que seria um governo de direita liberal no poder olhando para essa questão. Primeira coisa é isso, é não censurar conteúdo e opinião de crença. Não pode censurar nenhum conteúdo. Cada um fala o que bem entender. E se cometer alguma infringir no Código Penal, vai ser punido. Mas assim, não existe censura prévia. Então, tem que deixar a opinião e a crença das pessoas, a liberdade de expressão, como está garantida na Constituição. Primeiro ponto. Vamos respeitar a Constituição ou vamos ficar inventando eufemismo para não respeitar a Constituição? E, aliás, uma cláusula pétrea, uma cláusula que não pode ser alterada nem pelo Supremo e nem pelo Parlamento. Segundo ponto. É isso mesmo, não pressionar a mídia, a imprensa, as redes sociais para criar essa autocensura, porque isso é uma outra forma. Você está colocando pressão em cima dos veículos para que eles façam a censura, eles exerçam a censura para o governo se eximir dessa responsabilidade. Isso não é aceitável de forma alguma. O terceiro ponto, nós precisamos, como bem falou o Beraldo, a responsabilização do conteúdo. Nós todos acreditamos em liberdade com responsabilidade. Não pode ficar se escondendo atrás de robô, de anonimato, não. Cada um fala aquilo que pensa e vai responder pelo que pensa. É assim que é a vida numa democracia. Não existe liberdade sem responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é anarquia, é bagunça. Não é a verdadeira liberdade que nós acreditamos.
Por outro ponto importante que eu vejo, é estimular o jornalismo independente. A gente precisa cada vez... Olha, o Tocqueville, que é um grande pensador, né, Alexis de Tocqueville, ele dizia o seguinte, assim, quanto mais mídia, melhor. Né? Para quê? Para garantir a pluralidade de ideias, a diversidade de opiniões e evitar a censura ou a tal da verdade oficial. Então, eu entendo que esses pontos são fundamentais para nós termos um arcabouço de regras para fazer com que a liberdade de expressão seja respeitada, seja protegida e o cidadão seja responsável pelo que faz. Pois é, vocês estavam trazendo essas questões aqui, eu me lembrei de um debate ótimo entre o Beraldo e a Amanda Klein, que foi a nossa colega aqui, né, Beraldo, no Jornal da Manhã, que rendeu muitos cortes nas redes sociais. E o Beraldo dizia, bom, mas se é para punir as redes sociais, vão ter que punir também as operadoras de telefone, os bares onde debates são discutidos, né, fake news são contadas, por aí vai. Só recebendo agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil, a notícia em destaque, regulamentação das redes sociais e a defesa de um parlamentar, um deputado do PCdoB, dizendo que a nova proposta de regulamentação deve ampliar a liberdade de expressão, ou seja, vai na posição contrária do que pensam muitos analistas e também congressistas. Mota, tem uma questão que eu acho importante você discorrer sobre algo que lá atrás, bem no início do processo, nós falávamos sobre aquela questão que envolve o anonimato nas redes sociais. Tem muita gente que diz que bastaria você colocar o seu CPF no registro de usuário e você resolveria os problemas, porque daí você conseguiria alcançar o camarada que acaba insultando alguém, o que faz aquele papel de hater, entendeu? Ainda que ele não utilize no ID o nome próprio, que ele coloque, sei lá, Malucão 2025, você conseguiria chegar até ele, porque no cadastro de abertura ele colocou o CPF. Você tem uma posição contrária a esses que defendem a colocação do documento na abertura da conta, né? Eu fico pensando em que mundo essas pessoas vivem, porque olha só, aqui está o meu telefone celular. Eu praticamente parei de atender ligações. Eu vou tirar um print do histórico de ligações, eu vou postar nas minhas redes sociais para vocês verem a quantidade de ligações que eu recebo por dia, de golpes, de esquemas. Todo mundo, para ter uma linha telefônica no Brasil, precisa de um CPF, não precisa? Eu já contei aqui a quantidade de vezes que a minha mãe, quando era viva, recebia ligação às 3 horas da manhã de um sujeito dizendo que tinha me sequestrado, pedindo resgate. Mas peraí, linha telefônica no Brasil não é um troço 100% regulamentado? Não precisa ter CPF para comprar uma linha telefônica? Como é que o bandido, então, de uma cela de prisão, liga para a casa da minha mãe, fingindo um falso sequestro? O que isso já é um crime. Assim, em que Brasil que a gente vive? E as pessoas acham que pedindo CPF os problemas vão ser resolvidos. Olha, eu tenho a notícia para vocês. Daqui a muito pouco tempo, a gente vai ver nas ruas do Brasil carros sem motorista. Vocês vão pedir CPF para esses carros também? Dentro de muito pouco tempo, nós vamos ver aqui no Brasil robôs. Não é esse robô que as pessoas falam, robô de rede social, é robô de verdade mesmo. Já tem nos Estados Unidos trabalhando na fábrica da Tesla. O Elon Musk disse que no ano que vem ele vai lançar uma missão a Marte tripulada por robôs. Essas novidades daqui a pouco vão estar aqui. E a gente está se prendendo a um mundo que está desaparecendo, meus amigos. Deixa eu só dar mais uma notícia para vocês. Existe um troço chamado Bitcoin, não sei se vocês já ouviram falar, que é totalmente anônimo. Você pode pegar o seu patrimônio todo, colocar ele em Bitcoin e ninguém vai ter a mínima ideia do que você faz com esse dinheiro. Esse é o mundo. Vocês vão querer agora o quê? Obrigar o Bitcoin a ter o CPF da pessoa também? Isso aí me lembra uma ocasião, Canhato. Eu não vou dizer qual foi a empresa, mas eu trabalhei numa empresa multinacional e eu era responsável pela área de tecnologia. E um dia eu fui atender um chamado de uma secretária de um vice-presidente, porque o computador dela estava com problema. E eu fui lá
E aí eu observei uma coisa curiosa. O vice-presidente dessa empresa, vice-presidente da subsidiária da grande multinacional aqui no Brasil, ele tinha um computador na mesa dele e ele recebia os e-mails. Você sabe o que ele fazia? Ele pedia para a secretária imprimir o e-mail, ele respondia por escrito no e-mail e dava para ela digitar e responder para ele. É isso. Boa, Mota. A gente vai seguir acompanhando as manifestações dos parlamentares que querem, porque querem a regulamentação das redes sociais.